eles fizeram, era naquele tempo, não era votado o prefeito, chamava-se intendente. Era nomeado pelo governador. O governador era nomeado pelo presidente da República, que também não era votado, e o prefeito, que era o intendente, era nomeado pelo governo do estado. Passou um tempo. Em 54, surgiu a Firestone para Igrapiúna. Os americanos, com a tendência de plantar essas 12 mil hectares de borracha, e que veio alavancando tudo com recursos. Afinal, um progresso para a região foi a Firestone, em 54. Vale lembrar que Igrapiúna, pelo que a gente vê no passado, Igrapiúna foi cidade umas 2 ou 3 vezes, né? 2 ou 3 vezes. Inclusive em pesquisas que foram feitas no arquivo público, em Cairu, tem muito documento importante de Igrapiúna, que a gente vê que Igrapiúna já tinha sido cidade. Igrapiúna lutava para ser emancipada quando veio várias tentativas e o prefeito na época, que era... ele não liberava para Igrapiúna se emancipar. Por quê? Porque ele não queria perder a mamata, né? Igrapiúna era que aguentava Camamu. A Ilha Grande era que aguentava Camamu. Como era que ele ia deixar Igrapiúna sair? Quando o pessoal daqui ia se manifestar para Salvador, para Assembleia, com muita dificuldade, fazendo vaquinha, inclusive, né, nós temos seu Fenelon, que era o cabeça, junto com os outros. Esse pessoal, quando chegava lá, a polícia já estava esperando na Assembleia. Muitas vezes eles nem conseguiam chegar na Assembleia para fazer um pedido, voltavam. Às vezes o ônibus, quando ia, já estava a polícia esperando no caminho, tinham que retornar. Foi muita luta, eu tiro o chapéu, agradeço a esse pessoal que foram em busca. Que nessa luta teve pessoas contrárias, que o sofrimento maior da gente não era Camamu, porque Camamu não queria perder o recurso. Eram as pessoas daqui de Igrapiúna que acompanhavam, viu o sofrimento que a gente tinha, a humilhação que era, e mesmo assim batia de frente, que achava que ia ser pior Igrapiúna se emancipar. E graças a Deus elas viveram para ver que foi bem melhor. Não, eu acredito que o que Camamu queria era o que ele tinha. A renda que Igrapiúna possuía passava para Camamu. Tudo vinha, era no nome de Camamu. Então isso aí melhorava a situação de Camamu, né? Tinha médico de um tempo a tempo, não era todo dia, não era, né? Tinha aqueles dias marcados. E por falta de médico, por falta desses recursos, eu quase perco minha esposa por 2 vezes, em que ela teve 14 filhos. 12 são vivos e 2, um morreu no nascer e o outro morreu antes de nascer. Era assim, o objetivo da gente era crescer, desenvolver, entendeu? E viver a vida toda governada por Camamu, né? Igrapiúna vivia o tempo todo governado por Camamu, então precisava daquele grito de liberdade. Então o objetivo era esse, era a liberdade, era crescer, desenvolver. Aí ninguém queria mais viver, né? A maior parte, né? Não queria mais viver sob o domínio de Camamu. A gente tinha esse desejo, né, de estar livre, entendeu, dessa administração de Camamu, que tratava como descaso o distrito. Depois do plebiscito e que Igrapiúna tornou-se cidade, muitas pessoas que eram amigas, famílias que viviam unidas, como se fosse um sentido até de irmandade. Igrapiúna muitas pessoas se tratavam como irmãs. Muitas dessas pessoas, por causa da política partidária, se tornaram inimigas, quando não inimigas, indiferentes. Isso foi muito, muito visível. Olha, em primeiro lugar, é uma parte humanitária minha que me conduziu como homem público. Eu sempre fui aquela pessoa de quando batesse na minha porta, com um carro velho caindo nos pedaços, batia na minha porta e eu atendia meia-noite, 1h da manhã. Cansei de fazer até partos dentro do meu carro, para levar para Ituberá, para ir na estrada. As mulheres, às vezes, ganhavam neném, sem ninguém acompanhando, e eu era obrigado a colaborar com os partos. E eu ganhei esse bom
trabalho que eu fazia sem interesse político. Eu não pensava em ser político. Eu pensava em servir quem precisasse de mim, que eu tinha um carro velho, tinha um orgulho de ter um carro velho para poder realmente servir. Olha, eu, na verdade, o povo movimentaram muito, viajaram muito visitando. Eu visitei também o povo do Beira-Mar, algumas partes aí mais por perto da zona rural, e dando apoio também a eles, eu como igrapiunense, né? E justamente na época da eleição, eu fui um dos eleitores que votei, e justamente fiquei contente porque Igrapiúna ganhou o que precisava de ganhar. E eu justamente, até algumas pessoas daqui, eu sentia que achava que não, uma falta de entendimento, né? Não deveria ser. Olha, a primeira luta de seu Fenelon, que a gente não, de antemão não podemos descartar de um baluarte dessa vida nossa hoje de Igrapiúna. Houve um erro, porque a prepotência dos homens que tinham dinheiro no tempo achava que tinha que ser o candidato descartaram o Fenelon. Primeira luta, em 69. Em 69 ele lutou para Igrapiúna se emancipar. Quando foi em 79, voltou de novo a levantar um novo projeto de emancipação para Igrapiúna. Aí entrou em debate na Assembleia e não deu certo. Quando foi de 80 para 88, aí tornou levantar um outro projeto. Foi aonde nós conseguimos, com muita luta, o seu Fenelon lutando, tinha problemas de saúde, diabetes, mas ele não bastava, não parava de lutar, onde eu digo que ele teria que ser o primeiro prefeito da cidade, porque ele deu a vida para a emancipação, mas infelizmente não foi por mim, foi o grupo dele mesmo que descartaram ele. Mas, na verdade, Fenelon seria o primeiro prefeito de Igrapiúna. Eu digo sem revolta e sem prepotência nenhuma, porque eu conheci a luta, eu andei muito em Salvador com ele, pela luta em Salvador, de casa de deputado, de assembleia, de gabinete em gabinete. Após o veredito da Assembleia Legislativa pela lei de emancipação da Comissão de Justiça, a gente começou a trabalhar para o plebiscito, porque nós só trabalhamos para o plebiscito após a promulgação do processo. Foi aonde Valdir Pires ganhou a eleição e nós tivemos o sucesso que Valdir Pires assinou o decreto Igrapiúna cidade. Após ter o veredito de Igrapiúna cidade, a gente foi à luta, fazendo campanha de povoado a povoado para apoiar a nossa eleição do sim. Quem era sim, quem era a favor de Igrapiúna votava sim, quem era contra, não. Aí conseguimos, muita gente contestava, mas conseguimos dar uma eleição de 96% a vantagem para o sim da nossa cidade. Sou Francisco Roma de Jesus, vou fazer 70 anos o mês que vem, dia 11 de maio. Sou filho de José Roma de Jesus e Maria Lina de Jesus. Eu nasci no município de Valença, num povoado chamado Moenda, mais precisamente na fazenda Ouro Preto. A minha infância foi uma infância muito trabalhada. Comecei a estudar dentro da minha casa, um tio meu que me ensinava. Quando eu fui para a escola eu tinha 11 anos de idade. A escola era 8 quilômetros da fazenda onde eu morava. Não tinha transporte escolar. Eu andava 8 quilômetros para ir e 8 para vir. Estudava à noite e trabalhava na roça durante o dia. Eu vim para Michelin através de um amigo que era de lá de Tancredo Neves, que era antiga Itabaína, e ele veio trabalhar aqui na Faristo, na época, que a gente chama Michelin hoje, mas na época era Faristo. Um senhor chamado Dalvino. E eu vim junto com um amigo meu chamado José da Conceição, que foi amigo de infância, nós fomos criados juntos. E a situação lá começou a apertar, a gente vivia de plantar mandioca para fazer farinha. E no ano de 1972, nós tivemos um problema seríssimo com a lagarta que comeu todas as roças da região. E nós denominamos o ano da fome. Nós passamos dificuldade de se alimentar, porque não tinha como fazer farinha, porque a mandioca foi toda consumida pela lagarta. Aí eu vim para aqui, para Faristo, e comecei a trabalhar no campo.
trabalho de campo, roço de linha, de entrelinha, plantar muda, arrancar mudas, de abertura de faixas. Trabalhei assentando manilha, trabalhei limpando valeta nas estradas, trabalhei de ajudante de caminhão, trabalhei na enxertia. E depois que eu passei 11 meses trabalhando como ajudante de caminhão, eu fui transferido para trabalhar no clube, para trabalhar de jardineiro no clube. De jardineiro, eu passei a ser garçom. E de garçom eu assumi a gerência do clube, onde eu trabalhei 3 anos e depois fui transferido para trabalhar no escritório de campo, escritório da Vila número 8, onde eu trabalhei 6 anos, trabalhei 1 ano e meio no escritório da Vila 8, depois foi instalado um escritório na Vila 9, na Divisão 5. Eu trabalhei mais 6 anos na Divisão 5. Depois fechou o escritório da Divisão 5, eu voltei para a Vila 8. Trabalhei mais 6 anos. Isso formou 13 anos e 13 anos e meio eu trabalhando no escritório. Aí foi quando, em 92, eu fui convidado para ser candidato a vereador aqui em Grapiúna, por Tiim. Quando veio a questão de a gente ser candidato, era o PMDB que estava na atuação, né? Na Bahia, era o Valdir Pires. A doutora Maria Nildes veio fazer uma reunião com a gente aqui para criar os candidatos a vereadores aqui de Grapiúna. E aí juntou uma turma danada, Francisco Taviano Neto, Francisco, um bocado deles que querendo ser candidato a vereador. Me encheu a vontade de eu ser candidato também a vereador. Aí eu suspendi a mão lá no fundo da reunião, que era no clube, ali naquele clube ali. Aí eu disse, ali, Edmundo suspendeu a mão, disse, pronto, também eu quero ser candidato. Aí eu vi a gargalhada dos mais poderosos, né? Pessoal de Chiquinho, todo mundo, pelo menos ele ajuda a nossa eleição, o voto dele vem pra gente. Aí pronto, aí fui pra convenção, passei como candidato. Veio a eleição, aí ganhei a eleição. Nesse tempo só ganhou eu e Betinho, que era do outro lado. Foram 3 vereadores feitos aqui. Os caras que achavam que eu ia botar nos votos para ele, não conseguiu se eleger. Bom, daí vem a questão de emancipação. Isso foi de 82. Em 82. Então, no caso, você tinha sido já representando o distrito de Grapiúna, tinha sido vereador de Camamu. De Camamu, com muito trabalho, um aplauso de mais de 300 alunos que invadia a Câmara, que o presidente quisesse que não fizesse mais, tinha que me ouvir, que os professores dos colégios estaduais, dos colégios do município, queria que me ouvisse, que falavam bem para a educação. Aí invadia e o presidente era contra a gente, ele mandava o pessoal descer, o pessoal não descia, era uma confusão danada. Bom, e aí eu fiz um mandato primeiro de 82 a 88, de 6 anos de mandato. Foi até 88. Bom, aí volta a eleição de novo, o primeiro mandato eu fui o 3º menos votado do município. No segundo mandato, eu fui o 3º mais votado do município, porque eu consegui mais de 200 votos de Camamu, pelo meu trabalho prestado. Travessão, Barcelos do Sul, 48 votos, Tapuia, todo lugar minou voto para mim, porque a informação de que eu estava agindo de uma forma como dever de um parlamentar em defesa do município. Aí passou, aí eu voltei, ganhei a eleição de novo. Aí veio o processo de emancipação. Aí vamos para a eleição. Aí eles não queriam que eu fosse candidato, porque negro, sem roupa. Pode ir. Negro, sem roupa, humilhando, né? Naquele tempo ninguém se preocupava com racismo, né? E aí eu disse, bom, que queira, que não queira, eu vou ser candidato. Tinha a convenção. Na convenção, fizemos a nossa convenção, ganhei a eleição. Ganhei a eleição, aí veio a Dilson Miranda, ficou no meu lugar, que era meu suplente na Câmara de Vereador. Grapiúna tanto pode ter sido originado do Tupi-Guarani, que significa canoa preta, ou canoa de casca.
como também da palavra tupi-guarani Igarapé-Una, que quer dizer pequeno rio de águas escuras.